Podcast com Rodrigo Carpati. Oferecimento Haganá. Olá, está no ar mais um podcast Rodrigo Carpati. Seja muito bem-vindo, hoje com um cenário novo. Agradecer todos aqueles que viabilizaram esse cenário. Se você quiser assistir Rodrigo Carpati Podcast no novo cenário, basta acessar o meu canal no YouTube. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e, logicamente, seguir o canal. Se você quiser ouvir por áudio, no trabalho, no caminho da Assembleia, em casa, basta acessar qualquer plataforma streaming que você encontra o meu canal e pode acompanhar no dia a dia. Antes de entrarmos no assunto, vamos para a frase do dia. Então, vou repetir uma frase que eu já havia dito anteriormente e que na aula que ministrei com meu pai na FAAP de prestação de contas, nós falamos sobre os riscos que o síndico deve correr ou que não devem correr. Então, Peter Drucker, mencionado pelo meu pai em uma das aulas, dizia o seguinte: existe o risco que você jamais pode correr e existe o risco que você jamais pode deixar de correr. Então, é uma frase muito importante que o síndico tem que se atentar. E a frase do dia é um provérbio galês que diz: aquele que pretende ser um líder tem que ser uma ponte. E isso é muito importante. Outro dia, conversando com meu amigo César Peghini, ele constantemente diz que ele é sempre uma ponte. E com certeza nós precisamos ser uma ponte. Seja com o nosso amigo, com o nosso concorrente, se a gente puder ajudar aquele concorrente vir um parceiro, aquele amigo cria uma admiração. Então, algumas coisas, algumas lições que a vida vai nos ensinando. E o tema de hoje, vou falar um pouco sobre situações inusitadas dentro dos condomínios, inerentes ao ingresso dentro das unidades. Então, no caso de morte, no caso de uma invasão do síndico numa unidade, ou até mesmo no caso do ingresso nessa unidade pela polícia. É possível, não é possível? Qualquer um pode entrar numa unidade? Então, antes da gente entrar nesse assunto, eu quero fazer a leitura do artigo 5º da Constituição Federal, o inciso 11, que ele traz o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, eu já vou entrar no primeiro caso, que é o caso do policial. O condomínio é um local privado, da porta para dentro, ninguém pode penetrar sem autorização do morador dentro de uma unidade ou do síndico numa área comum, síndico que vai representar aquela coletividade. Porém, existem algumas exceções. Se um bandido pulou aquele muro, tiver ocorrendo um crime numa unidade, nesse caso é uma exceção presente na Constituição Federal, quando a gente menciona que são exceções o flagrante delito, alguém que esteja em flagrante delito, ou um desastre, um desabamento, para prestar um socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Alguns condomínios impedem a entrada de oficiais de justiça, o que é um erro e considerado uma obstrução à justiça. Então, obstruir a justiça é um crime de obstrução e isso pode fulminar num processo criminal contra aquele que obstruiu, contra o próprio condomínio. Então, o condômino, que às vezes quer se esquivar de um oficial de justiça, diz: fala que eu não estou. O condomínio não tem que falar, mentir para um oficial de justiça, que inclusive tem fé pública, e ele tem que sim, se houver um mandado judicial, abrir a porta e deixar aquele oficial de justiça entrar e constatar: doutor, mas e no caso
de uma busca e apreensão de veículo, também tem que autorizar o ingresso. O que ocorre é que, infelizmente, alguns meliantes se fazem valer aí de algumas situações e entram no condomínio dizendo, passando-se por policiais, por pseudos policiais, por pseudos oficiais de justiça. Então, primeira coisa, apareceu um policial, apareceu uma autoridade que requer o ingresso, a primeira coisa é o condomínio precisa estar guarnecido. Como é que esse condomínio fica guarnecido? Ele precisa ter uma barreira física para que exista aí uma distância entre aquela pessoa que quer adentrar e a portaria. Senão, a pessoa humilhante vai pular, vai forçar a porta e isso vai ser um problema. Então, num condomínio padrão, aquele que está na portaria vai abrir e pedir para que a pessoa coloque o mandado judicial ou que fale o nome completo, o número da matrícula, e o trabalho do porteiro é, na dúvida, ligar para o síndico, ligar para a assessoria jurídica ou verificar, se for alguém que tem aptidão, na própria delegacia, ligar na delegacia e verificar, olha, o policial quer adentrar. Um caso muito comum é, eu quero acessar as câmeras. O condomínio não deve prejudicar a polícia em realizar o seu trabalho, mas também não pode autorizar de forma aberta o acesso a câmeras protegidas por lei e hoje ainda mais em função da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nesse caso, a indicação é solicitar para o policial que o próprio delegado expeça aí um ofício solicitando as imagens, porque é uma solicitação judicial, inclusive uma das exceções da LGPD no caso da solicitação de uma autoridade legal por questões inerentes à segurança. Então essa é uma das questões. A outra questão é o síndico. O síndico pode adentrar dentro de uma unidade? Doutor, a convenção diz que como síndico eu posso entrar, fiscalizar pelo bem comum. Eu entendo que o síndico deve preservar o bem comum, mas a unidade é local privativo, asilo inviolável, inciso 11 da Constituição Federal, artigo 5º, acabamos de fazer a leitura. Ele pode adentrar com autorização. Algumas vezes o síndico adentrar, às vezes que o síndico adentrar em contrário à autorização do condômino, esse pode inclusive ir na polícia e pedir para lavrar um boletim de ocorrência por invasão de domicílio. E é uma invasão, porque a lei diz que o domicílio é asilo inviolável. A convenção, nós já falamos diversas vezes sobre a hierarquia das leis, a convenção é uma norma de direito privado, quando a lei é uma norma de direito público e prevalece a lei de direito público sobre a norma de direito privado. Aquela cláusula da convenção, ela é nula, porque ela contraria uma lei, uma norma cogente, uma norma federal. O síndico tem que pedir autorização. Mas, doutor, o síndico não foi autorizado e a obra é irregular. O condômino vai ser notificado. Se não autorizar o ingresso do síndico, o síndico vai, através de uma ordem judicial, entrar naquela unidade. O advogado vai realizar aí uma ação judicial com pedido liminar para que o condomínio tenha autorização através do seu síndico ou através do engenheiro para ingresso na unidade, sob pena de multa para aquele condômino que não permitir. Logicamente que é melhor que o caso seja resolvido de forma extrajudicial, mas isso não quer dizer que o síndico possa adentrar numa unidade privativa sem autorização. E por fim, mas não menos importante, e o caso de um falecimento dentro da unidade. Infelizmente, essa é uma realidade que ocorre em alguns condomínios. Nesse caso, o síndico com conhecimento, algumas pessoas às vezes idosos ou pessoas que moram sozinhas, o problema começa a aparecer quando a unidade ao lado reclama de cheiro ou a pessoa está ali há muitos dias e não atende o interfone. Então, nesses casos, o ideal é que algum familiar seja acionado. Em situações extremas, o síndico deve chamar a polícia, para que a polícia vá realizar uma verificação. Em alguns casos, alguns zeladores, ainda mais em prédios onde as pessoas moram sozinhas, alguns zeladores têm
a chave. Lembra o que a gente falou, ele não pode invadir, mas ele não está invadindo se ele tem uma autorização prévia de ingresso daquela unidade. Então, adentrou, constatou, tem que ligar para a polícia, não pode mexer em nada, preservar o local, para que a polícia possa realizar o seu trabalho. E os parentes que vão chegar depois, ele tem livre acesso. Então, essa é uma questão complicada, já tivemos aí muitos problemas, porque a pessoa falece, o filho vai lá e quer tomar conta do apartamento, mas às vezes tem outro filho que são brigados. O condomínio, ele não deve abrir acesso sem um documento legal. Então, aquela unidade daquele morador, logicamente que o filho pode ir lá realizar as situações de praxe, mas é importante que passe pelo jurídico, porque se for um filho único, logicamente ele toma aquela unidade, ele passa a ser o herdeiro direto, mas se houver ali um conflito, não cabe ao condomínio julgar quem tem direito de entrar ou não na unidade. É importante que exista aí um inventário ou exista um consenso, e o condomínio precisa ser informado sempre de forma prévia para que não exista problema. Sempre autorizar a partir de uma solicitação, submeter ao jurídico para que o caso seja analisado e evite problemas. Bom, chegamos ao final desse podcast, nesse novo cenário. Espero que você tenha curtido. Não deixe de mandar suas perguntas, seja no YouTube, seja através de qualquer meio de comunicação Dr. Carpati, que a gente vai trabalhar no tema que você sugerir, ou vamos fazer a leitura daquilo que você mencionar. Se quiser assistir esse vídeo, através do meu canal Rodrigo Carpati do YouTube. Se preferir escutar no carro, no trabalho, no caminho para a Assembleia, Rodrigo Carpati, em qualquer canal streaming que você vai me encontrar. Muito obrigado, fique com Deus e até breve. Podcast com Rodrigo Carpati. Esperamos por você. Uma produção Universo Condomínio.